Agora estamos online, então muito boa noite para vocês que estão aí assistindo mais um Enable Talks. Eu me chamo Lilian Mendes, quero primeiramente pedir desculpas aqui pelo atraso, tivemos uma questão técnica aqui para ser resolvida, mas já está tudo certo, já estamos online. E estou aqui hoje para compartilhar com vocês um tema que é muito interessante, que é PIP, ou Programa de Melhoria de Performance, como vocês acharem melhor, né? Como vocês quiserem falar, não tem essa, né? O mercado brasileiro fala muito PMP, mas fora do Brasil a gente fala de PIP, que nada mais é do que um programa onde você, que é profissional de enablement, vai prover para os seus vendedores, para a galera que cuida de cliente, um programa para ajudá-lo a melhorar a sua performance individual. A gente vai falar um pouquinho sobre a definição do que é performance, do que é desempenho, qual que é a semelhança, né? Porque, enfim, os nomes são muito parecidos, mas quais são as principais diferenças desses termos e como implementar um programa de melhoria de performance na tua empresa. Eu já me apresentei, né? Mas eu falei meu nome, eu sou a Lilian Mendes, para quem não me conhece, sou co-founder da Enablio. A Enablio, que é uma empresa que provém para profissionais de enablement, formação, treinamento, capacitação. A gente fornece para o mercado soluções relacionadas a enablement, a gente também fornece para o mercado soluções tecnológicas para ajudar que as empresas potencializem os seus resultados. Então, tudo o que está relacionado a enablement, pode chamar Enable, que a gente pode te ajudar. Então, seja com consultoria, seja com mentoria, estamos aqui para ser uma grande comunidade aí, uma grande ajuda aí para você desenvolver a tua empresa, a sua equipe, ou se desenvolver caso você queira. Esse aqui é o nosso time gigante de especialistas, muita gente de mercado, com muitos anos de mercado aí, para te auxiliar, enfim, o que for necessário. Aqui na Enable, a gente gosta muito de falar sobre a nossa própria definição de Sales Enablement, né? Se vocês olham para o mercado e vocês começam a observar, de repente, definições que estão soltas por aí, vocês podem perceber que existem alguns vieses, né? Empresas de tecnologia, quando vão fazer alguma definição de enablement, sempre colocam uma tecnologia no meio. Empresas que fornecem estudos de mercado vão trazer enablement com outro viés. E nós da Enable não decidimos, na verdade, né, seguir uma definição daquilo que, de fato, depois de muita análise, depois de muitas pesquisas, depois de muito tempo de mercado, a gente chegou aí numa definição que é aquilo que a gente acredita que é o profissional de enablement, que é não só o profissional de enablement, mas que é a missão de enablement nessa terra, né, dentro das empresas. Então, a gente traz que Sales Enablement é uma disciplina estratégica que busca o alinhamento entre a formulação e a execução da estratégia comercial. É um processo colaborativo, multidisciplinar, centrado em pessoas que trabalham a capacitação e a eficiência da operação através de conteúdos, treinamentos, processos, tecnologias necessárias para impulsionar o crescimento das receitas. Por que eu estou começando, né, a falar de programa de melhoria de performance e trazendo a definição de enablement, da Enable? Primeiro, para a gente fazer um balizamento, né, para colocar todo mundo na mesma página, dizer aquilo que a gente acredita. A gente acredita que o profissional de enablement ou a área de enablement, ele vai trabalhar num processo colaborativo, e quando eu falo colaborativo, eu estou falando que o enablement ele não vai trabalhar sozinho no que diz respeito a um programa de melhoria de performance, um PIP, junto a um vendedor. Ele vai trabalhar sempre em parceria com as lideranças, com a gerência, com a diretoria comercial, às vezes até com o time de people, né, o time de RH, porque vai promover aí para esse colaborador um processo, né, um plano que tem um começo, um meio e um fim estruturado para que ele melhore ali aquelas suas entregas, melhore a sua performance. Por isso que eu destaco aqui, dentro dessa definição da Enable, algumas palavras que são importantes, né? Primeiro, essa questão do processo colaborativo,
O outro, que é o centrado em pessoas sempre vai ser o foco, que nós acreditamos que pessoas têm que ser o foco de toda a estratégia da organização, afinal, sem as pessoas, a gente não vai conseguir que a estratégia comercial ela seja executada da melhor forma possível, e isso é para pessoas, né? E a gente vai trabalhar essa capacitação, esse processo colaborativo, sempre com capacitação, né? Sempre trazendo para essa pessoa, para esse colaborador, para esse vendedor, um desenvolvimento mesmo, né, de suas competências e trabalhar a eficiência da operação, ok? Então, essa é a visão da Enablio. E esse tema, né, de programa de melhoria de performance é algo que mexe muito comigo. Eu já fui vendedora, mais de 15 anos na área de vendas, e mexe muito comigo no sentido de que eu já fui a vendedora que precisou de um programa de melhoria de performance. Eu já fui a pessoa que tinha muita competência técnica ali, muitos anos na área de vendas, já tinha tido resultados incríveis e maravilhosos, mas em determinado emprego que eu tive, numa empresa que eu entrei assim, super, nossa, tá entrando o Ronaldinho Gaúcho aqui, né? A pessoa que já fez golaços na Copa do Mundo, então ela vai trazer muito resultado aqui para a empresa. E foi assim que eu entrei numa determinada empresa, e o meu resultado no primeiro mês foi ótimo, incrível, maravilhoso, mas a partir do segundo mês, por um erro, né, por um erro que eu cometi, uma falta de entendimento da estratégia comercial, o meu resultado foi ruim e eu não consegui me recuperar. E foram meses e meses tentando e batendo na trave, então 86% da meta, 93% da meta, 96% da meta, e eu não conseguia chegar no 100%, até que, depois de tanto insistir, essa história não teve um final feliz, né? Eu conto com muito orgulho desse meu primeiro não, né? Já tive outros fracassos na vida, mas eu conto com muito orgulho sobre esse fracasso. A gente tem que saber agradecer até pelas coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Depois de muito insistir, nadei, morri na praia, cansei, burnout, aconteceram assim muitas situações, e eu fui desligada dessa empresa, fui demitida. E aí, depois, corta para anos depois, né? Depois que eu assumi a área de Sales Enablement, eu tive a oportunidade de ter contato, né, com essa metodologia, com o programa de melhoria de performance, e aí eu pensei, poxa, se naquele momento a empresa que eu trabalhasse tivesse uma área de Sales Enablement, que na época existia uma área de Sales Academy, não era uma área de Sales Enablement voltada à melhoria de performance dos vendedores, era somente voltada a treinamento. Corta para agora, né, nosso atual mercado, muitas áreas de Sales Enablement só focadas em treinamento, e isso há anos atrás já acontecia na empresa que eu trabalhava. Se essa empresa ela estivesse preocupada com a performance individual do colaborador e tivesse alguém pegando na minha mão para me ajudar, talvez eu estaria trabalhando lá até hoje, talvez eu teria me tornado gerente lá naquela empresa, eu teria realmente sido aquele Ronaldinho Gaúcho que eu fui, né, prometida ali quando eu entrei, só que isso não aconteceu. Ótimo que não aconteceu, porque eu pude coletar todo aquele meu sentimento, tudo aquilo que eu vivenciei durante aquele período que eu precisava de ajuda, e depois construir um bom programa de melhoria de performance para que, de fato, houvesse ajuda e houvesse transformação nos vendedores que pudessem passar por algum programa que eu desenvolvi. E o segundo ponto que eu tenho muito carinho sobre o programa de melhoria de performance é que esse foi o meu primeiro projeto como enablement, meu primeiro projeto maior como enablement, né? Eu já tinha feito outras coisas, mas aí eu tive a oportunidade de criar um programa quase que do zero, né? A empresa que eu trabalho veio com a ideia de precisamos ter um programa de melhoria de performance, um PIP aqui para operação de vendas, e estruture, precisamos ter. Só veio a ideia, como ia acontecer, quais eram os critérios que colocariam um vendedor no PIP ou não, tudo isso precisou ser criado. Então, foi o segundo momento que eu tive contato e que, bom, me rendeu aí muitos elogios e tudo mais. Então, fiquei muito satisfeita. Mas, para a gente falar sobre o programa de melhoria de performance, a gente precisa pensar o que é uma performance, né? O que é uma alta performance para a tua empresa?
A gente está vivendo um momento que meio que é um surto coletivo, gente. Eu até fico realmente preocupada, porque tudo quanto é lugar que você entra na internet, ali de curso, fala como ser um vendedor de alta performance, como ser um líder de alta performance. Esses dias eu vi uma aula no LinkedIn, como ser um sales enablement de alta performance. Eu falei assim, gente, é alta performance a todo custo. E calma, primeiro a gente precisa saber o que é ter uma boa performance. O que é fazer o básico, para depois a gente pensar em o que é ser alta performance, o que é ter alta performance. E aí é um ponto que acho que é muito importante, porque muitas empresas acabam querendo assim que o vendedor ele tenha uma alta performance, ou minimamente tenha uma performance, mas não deixa claro quais são as competências, né? O que esse vendedor vai precisar fazer. Eles ficam em cima de meta, né? Que para que você seja considerado uma pessoa de alta performance, ou uma pessoa que tenha uma boa performance, necessariamente você tem que bater meta. E, gente, depois de muito tempo em enablement, eu cheguei a uma conclusão. É o maior erro da empresa observar e ter a meta como um balizador para uma boa performance. Eu sei que no português, claro, até passando aqui para o próximo slide, existe uma diferença, né? Uma sutil diferença no que é meta, no que é performance e no que é desempenho, tá? Quando a gente fala sobre performance, eu estou falando de resultado. Então, o termo programa de melhoria de performance está correto, porque a gente está falando num programa de melhoria de resultado desse colaborador. Mas é muito ruim quando as empresas levam em consideração somente o resultado para colocar a pessoa num programa de melhoria de performance ou não. O que geralmente acontece? Geralmente você é direcionado a um programa de melhoria de performance se você não está batendo meta. Simples assim. Quando, na verdade, o que deveria acontecer são vários programas, né? Eu sei que tem uma questão, né, de logística, uma questão do tamanho dos times de sales enablement, né, da quantidade de liderados que um gestor acaba cuidando, que impossibilita você trabalhar um programa de melhoria de performance de uma forma preditiva, né? De uma forma que, de repente, o teu colaborador ele não precisa ter uma baixa performance para entrar nesse programa, muito pelo contrário. O programa ele vem para abarcar quem quer melhorar a sua performance, não quando a pessoa está com uma baixa performance. Acho que vocês estão entendendo a linha de raciocínio, né? Então, o maior erro, no meu ponto de vista, é você deixar a pessoa já está ali 3 meses, com a corda no pescoço, perdendo fôlego, que foi o que aconteceu comigo lá no passado, né? Eu estava, meu Deus do céu, 86, 93, 96%, e ali eu não conseguia entregar o meu resultado, e eu cansei, me deu um estafa mental, um burnout, e eu desisti, e depois eu não consegui me recuperar mais. Então, minha sugestão, né? A gente nem está falando de sugestões ainda, mas me veio aqui à cabeça, minha sugestão é: se você pensa em implementar um programa de melhoria de performance na tua empresa, não deixe para ter um critério de levar um vendedor para esse programa somente quando ele não está batendo meta. Estipule critérios, né? Critérios XYZ, a gente vai ver aqui, até acho que no próximo slide, critérios para que você avalie, poxa, essa pessoa, nesse critério aqui, nessa competência, nesse quesito, ela está com uma nota abaixo a nota geral aqui do time, ou abaixo da nota que a gente estipulou que seria a nota mínima. Então, já vamos fazer um programa de melhoria de performance de forma preditiva, para evitar que essa pessoa, né, não bata metas e aí chegue numa situação pior. Então, acho que vai aí uma dica. O que não acontece na maioria das empresas, né? Como eu disse, a maioria das empresas leva em consideração, para mandar a pessoa para um programa de melhoria de performance, o não atingimento de meta. Mas voltando aqui, voltando ao slide, existe uma sutil diferença entre performance e desempenho. Performance, eu estou falando de resultado, né? O resultado que é obtido através do meu desempenho. Desempenho, o ato da execução da minha atividade, daquela tarefa. Então, quando eu falo de desempenho, eu estou falando de passado.
Eu estou falando daquilo que eu entreguei até ontem, ou até hoje, né? Foi isso que eu acabei de entregar. Quando a gente faz um programa de melhoria de performance, que é o que eu estava trazendo no slide anterior, a gente vai fazer um programa pensando no resultado que essa pessoa trouxe até aqui, né, nesse desempenho que ela apresentou até aqui, pensando que num futuro próximo, né, daqui um mês, daqui 3 meses, daqui 3 semanas, de repente, ela tenha uma outra performance, ela tenha um outro resultado. Então, quando a gente fala de um programa de melhoria de performance, a gente vai pegar ali um raio-x, né, daquela pessoa, de como ela está nesse exato momento, quais resultados que ela apresentou e qual é o resultado que a gente espera depois de um certo período de tempo, tá bom? Neste momento, quando a gente fala sobre esse tal de raio-x, a pessoa ela precisa saber onde que ela se encontra. E pode parecer que é muito simples, né? Eu sei que eu não estou batendo meta, mas por que eu não estou batendo meta? Bom, mas voltando aqui ao assunto, estava falando para vocês da diferença, né, entre desempenho, performance, estava falando que desempenho a gente está avaliando ali a questão do hoje, do passado, daquele resultado que a pessoa entregou até hoje, e quando a gente fala de um programa de melhoria de performance, a gente tem que estipular um tempo, uma data, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 3 semanas, para que no futuro, né, a gente possa avaliar novamente esse resultado, essa performance do colaborador e identificar aí essa melhoria, porque eu tenho certeza que vocês vão fazer um bom programa de melhoria de performance e vai dar tudo certo para essa pessoa. E aí eu estava falando um pouco antes de cair a nossa transmissão, que a pessoa ela precisa saber onde ela está, né? Esse raio-x que eu estava comentando. Então, ok, o resultado foi, eu não bati a meta. Né? A realidade é essa, eu não bati a meta, mas por que você não bateu a meta? Né? E tem também algumas questões relacionadas a você não bater a meta, que não necessariamente é sobre competências. Tem algumas coisas relacionadas a não querer, não estar afim, não querer mais continuar na empresa. Isso são pontos que são importantes. Você que é Sales Enablement, que está me ouvindo, não pense que todo mundo está na mesma caixa, porque cada pessoa é realmente uma pessoa totalmente diferente. E ao longo desses 2 anos e meio que eu tenho feito programas de melhoria de performance, eu posso dizer que eu não encontrei uma pessoa com os mesmos motivos que a trouxeram para o PIP semelhantes. Não encontrei. Então, tem gente que está no PIP porque não consegue fazer um bom fechamento, mas tem gente que está no PIP porque não quer mais continuar na empresa, né? E quando a gente faz uma estruturação de um programa de melhoria de performance, precisa ficar muito claro para aquele vendedor que vai participar, primeiro, o lugar que ele está. Qual é o diagnóstico, né? Quais são as suas deficiências, quais são os seus pontos de melhoria. Mas também precisa ficar claro para ele o que ele quer. Se ele quer continuar na empresa, se ele quer continuar naquela área, se ele quer continuar naquele gestor, porque às vezes também uma baixa performance pode estar relacionada com a gestão direta, pode estar relacionada ali com a liderança, com a gerência. Já peguei vários casos nesse sentido, né? Precisa ficar claro no momento de construção de programa de melhoria de performance o que a empresa espera daquela pessoa. Às vezes não ficou claro. Eu sei, né, gente, que às vezes o líder foi lá e falou 50 vezes qual é o resultado que a gente está esperando, né, daquela pessoa. Mas às vezes a pessoa não entendeu, não caiu a ficha. Ou às vezes a gente tem aquela falsa impressão de que o líder está falando, que o líder está compartilhando o que se espera daquele colaborador. Mas você não sabe, às vezes você não está ali na daily, você não está no dia a dia, você não sabe como é que é essa comunicação desse líder. Isso precisa ficar claro. Ali no programa de melhoria de performance, você vai ser a pessoa que está representando aquele que vai ajudar o vendedor a melhorar a performance, né? Então, precisa ficar claro aquilo que a empresa espera dele de uma forma bem arbitrária, assim, bem sem tomar partido. E o que essa pessoa deve fazer para atingir a performance ideal? Nós, como Sales Enablement, somos os detentores do saber, sabemos de tudo, e significa que a gente vai trazer a fórmula mágica que vai resolver o problema de todo mundo? Não.
Não se coloca nesse lugar, tá bom? Já estou tirando você dessa posição que às vezes você se colocou. Você não é responsável pelo resultado de ninguém. As pessoas, você vai passar os direcionamentos, você vai ajudar, você vai criar treinamentos, você vai acompanhar, você vai fazer one-on-one, second voice, o que for possível e impossível para essa pessoa melhorar o seu resultado, mas quem vai ter que melhorar o resultado no final das contas é a pessoa. Então, tira do teu coração esse peso. Estou falando isso, gente, por experiência própria. Lá no passado, quando eu tinha acabado de estruturar o meu primeiro programa de melhoria de performance, a gente tinha feito com, sei lá, menos de 10 vendedores. Aconteceu um caso específico de uma pessoa que tinha muita dificuldade, porque era uma pessoa que vendia muito no presencial, mas teve dificuldade de se adaptar com o online. E aí foi feito um exaustivo programa de melhoria de performance para essa pessoa melhorar. Essa pessoa não melhorou, ela foi desligada, mas o sentimento que ficou na gente, que era imatura naquela época, é que, poxa, a gente não fez o que a gente poderia, será o que a gente errou, né? Como se o peso estivesse nas nossas costas. Não, a gente fez o que era possível, mas tem muitas outras questões que estão relacionadas a uma boa performance que às vezes o enablement não vai conseguir ajudar. Beleza? Daí, bom, já vamos para o prático, né? Como que vocês podem criar um programa de melhoria de performance? Primeiro, tem que existir esse comum acordo, né? Tem que ser uma coisa, digamos que... Eu vou falar top-down, eu odeio isso, porque... mas infelizmente eu sei que é o que acontece dentro das empresas. Sempre a decisão ela tem que vir de cima para baixo para que, de fato, se compre a ideia, né? Uma coisa, dependendo do nível de maturidade, o Maurício falou sobre o nível de maturidade das empresas na semana passada, então, dependendo do nível de maturidade da tua empresa, você vai ter, invariavelmente, ações de enablement sendo reativas e ações de enablement sendo ativas, né? Então, enablement indo lá, impondo, criando projetos, e às vezes ações de enablement recebendo demandas das lideranças, das diretorias e executando as coisas. Independente de qualquer coisa, essa ideia do plano de melhoria de performance, ela precisa partir top-down. Então, mesmo que você vá lá e fale com algum diretor de vendas que gostaria de iniciar algo como essa iniciativa, né? No caso, na tua operação de vendas, precisa partir dele para comprar a ideia, para vender, na verdade, a ideia para os seus liderados diretos, para outros gerentes, para, de repente, os team leaders, porque, às vezes, no estágio de maturidade da sua área de sales enablement, você indo lá e propondo isso para a liderança sem ter um C-level comprando a ideia, pode ser que a sua ação não tenha tanto peso e não faça diferença no final das contas, né? As pessoas não fazem a adesão como deveria fazer, não compram a ideia, não participam, e daqui a pouco isso acaba se perdendo e você acaba ficando frustrado, tá bom? Então, primeiro de tudo, tem que ser top-down. Então, vai lá, vende a ideia para uma alta liderança, deu tudo certo, compraram a ideia, vamos fazer um PIP, e aí como é que você estrutura? Primeiro tem que ter um documento, tá? Esse documento precisa ser compartilhado com essa pessoa que está com uma baixa performance, esse vendedor que não está atingindo os resultados da empresa como deveria. Então, você vai compartilhar esse documento, ele pode ser simples, tá? Pode ser um documento do Word, tá? O meu eu fazia num Excel, para ficar mais fácil. Então, nesse documento, ele precisa ter o nome, a função, qual que é o departamento, quem que é o gerente. E aí, eu deixei até grifado dados sobre o colaborador coletados a partir de um Forms. Lembra que no slide anterior, eu coloquei aqui para vocês onde ele se encontra e o que ele quer. Quando eu falo desse Forms, né, é bem onde você vai conseguir coletar informações que o colaborador tem a respeito da percepção que ele tem sobre si próprio. Então, se ele tem consciência da quantidade de ligação que ele faz, se ele tem consciência sobre os pontos do pitch de vendas que ele deveria executar, quais são os pontos importantes do pitch de venda, se ele está feliz, se ele está executando, feliz no sentido, né? Se ele está executando, de repente, as atividades que ele gostaria que está alinhado com o propósito de vida dele, de repente, ser vendedor. Perguntas que vão fazer com que essa pessoa reflita sobre o que ela está fazendo em termos das suas atividades diárias, mas também que ela consiga refletir se é isso que ela quer para a vida dela.
Quantas vezes eu já fiz programa de melhoria de performance e quando a gente vai avaliar a pessoa, na parte técnica ela está impecável, ela está fazendo realmente o que deveria, mas quando a gente vai fazer um balanço da vida dela, a pessoa chega a uma conclusão de que, na verdade, o negócio dela é ser artista. Eu já peguei uma pessoa que ela queria fazer teatro. E ela estava trabalhando como vendedora porque ela precisava pagar o curso dela de teatro e tudo mais. E ela estava com uma baixa performance, mas aí ela percebeu que, poxa, ela não ia conseguir melhorar, porque ela não estava fazendo aquilo que ela gostaria de fazer. Eu já tive pessoas dentro da jornada de programa de melhoria de performance que acabavam, depois dessas perguntas, que precisam ser muito bem estruturadas e alinhadas assim, de comum acordo por toda a liderança da empresa, tá, pessoal? Isso é muito importante. Eu já tive pessoas que pediram as contas nesse início, né, durante esse início de programa de melhoria de performance, lembrando que não é o intuito é recuperar, o intuito é a empresa também, né, porque a gente tem que pensar na pessoa, mas a gente também tem que olhar para a própria empresa. É muito importante a gente ter essa visão de que o custo do turnover é muito alto. Né? Então, se a empresa for ter que demitir, é melhor você não demitir, você fazer programas de melhoria de performance para recuperar as pessoas. Mas, enfim, voltando à questão do Forms. Então, você faz ali aquele Forms onde você vai conseguir coletar todas essas informações da pessoa, não fica solto, porque às vezes num bate-papo a pessoa vai falando e isso fica solto, mas no Forms não, fica lá escrito, salvo, depois você consegue ter acesso a essas informações. E um outro Forms também seria interessante você compartilhar a parte, tá? Com o líder dessa pessoa, que vai trazer também informações importantes sobre como é essa pessoa no dia a dia, questões comportamentais, e aí um ponto importante, o programa de melhoria de performance não está aqui para melhorar comportamento de ninguém, tá? O programa de melhoria de performance está muito mais relacionado ao desenvolvimento de competências, as habilidades mais técnicas ali do dia a dia de vendas. Outras questões podem ser trabalhadas num programa? Podem, não tem problema, mas não é o foco você trabalhar uma pessoa que está reativa ali, que não está aceitando as suas metas, os seus objetivos do dia a dia. Isso não é um problema do programa de melhoria de performance, isso é um problema da gestão. Não vai mandar uma pessoa para o PIP por uma questão relacionada a comportamento, tá? A gente vai ajudar a melhorar alguns comportamentos que impactam no seu resultado, que não é o caso numa pessoa reativa, né? Ela está sendo reativa, ela não está com problema de resultado, tá? E um PIP, um programa como esse, ele precisa ter uma data para começar e uma data para terminar, tá? Porque realmente é uma coisa que vai exigir muito de tanto você como enablement. Eu saio exausta, né, das minhas jornadas de PIP, mas vai exigir muito do vendedor que vai estar participando. Então, uma coisa que vocês precisam levar em consideração. Produção, depois coloca aqui quantos minutinhos que eu ainda tenho só para eu correr ou falar um pouquinho mais lenta. Depois que vocês fazerem, né, esse documento, né, colocar essas informações iniciais, vocês precisam listar para esse colaborador, precisa ficar muito claro quais são as principais áreas de preocupação. E isso precisa ser bem claro, conciso, objetivo, não pode ter dúvida, precisa ter realmente noção daquilo que ela está fazendo e que está sendo um grande ofensor da tua performance. Então, olha, você está aqui porque você não está atingindo o seu resultado faz 3 meses. Você está aqui porque o seu taxa de conversão está abaixo da média do time. O ARPO, você não está fazendo as atividades como você deveria estar fazendo, e isso está impactando no teu resultado, o teu pitch de vendas está com uma nota abaixo da média do time, ou abaixo daquilo que a gente estipulou. Então, quais são os pontos mais importantes que vocês vão trabalhar durante essa jornada do programa de melhoria de performance? Isso precisa tudo estar listado dentro desse documento. E assim como existem os principais pontos de preocupação, você também precisa listar quais são as expectativas que você tem com essa pessoa dentro desses pontos de melhoria. Então, suponhamos que um dos ofensores daquela pessoa é oferecer muito desconto para o cliente, por isso que ela não está batendo meta, porque ela vende bastante, está até com uma boa taxa de conversão, mas está oferecendo muito desconto. Então, quais são qual que é o plano que a gente desenhou para que essa pessoa, de repente,
não fica cometendo esse erro. A gente estipula ali um limite de desconto que ela pode dar, ou a gente estipula que para ela dar desconto ela vai precisar de uma aprovação de um líder, de um gerente. O que vai ser feito, né? E aí já entra no próximo tópico. No próximo tópico não, tá no quinto, mas eu já vou até adiantar o quinto, depois eu volto para esse quarto, que ele está o suporte disponível. Então, o que você, como enablement, vai ajudar essa pessoa a desenvolver em relação a essa deficiência que ela tem? Pegando aí esse caso da pessoa que, de repente, tá com um problema de dar muito desconto para o cliente. Às vezes o que ela precisa é um treinamento de ancoragem, às vezes o que ela precisa é entender questões internas, às vezes ela está pensando muito com o bolso, o seu próprio bolso, e não com o bolso do cliente, ou ela não consegue gerar valor, principalmente isso, né? Não consegue gerar valor em relação à solução que vocês estão vendendo. Então, são várias questões que precisam ser analisadas do porquê que essa pessoa está dando desconto, muito desconto. Isso daí você vai ter que discutir com essa pessoa durante essa jornada do PIP, né? E aí as ações precisam ser tomadas. Daqui eu coloquei um bônus com um treinamento reverso. Quantas vezes eu já gastei dias e noites criando treinamentos para pessoas que estavam no programa de melhoria de performance, e aí ficava lá eu 1 hora treinando essa pessoa para melhorar, de repente, questão de a pessoa dar muito desconto, e às vezes entrava por um ouvido e saía pelo outro, não por maldade, porque a pessoa consegue absorver bem pouco daquilo que é falado mesmo, se é comprovado, é como o cérebro humano aprende, e aí eu fiz uma mudança de chave, né? Então, hoje, o treinamento reverso, ele ajuda muito, porque eu pego a principal deficiência daquela pessoa, por exemplo, dar muito desconto, e eu peço para que ela me dê um treinamento de ancoragem, ou me dê um treinamento de como não ficar dando desconto para os clientes. No final das contas, eu não quero ver o treinamento dela, mas eu quero que ela pesquise, ver o treinamento, assim, visualmente bonito, não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada com ela pesquisar, com ela pensar, raciocinar a respeito das próprias atitudes e o que o mercado, o que livros, o que blogs, o que youtubers falam sobre técnicas para você não dar desconto para o cliente. Eu quero que essa pessoa traga para mim em formato de treinamento, como se ela estivesse me treinando, o que seria uma solução para o problema dela. Gente, isso aqui é o pulo do gato master que ajuda e muito as pessoas melhorarem as suas deficiências. É lógico que às vezes a pessoa tem uma lista de, sei lá, 5, 7 problemas que ela precisa trabalhar durante essa jornada do programa de melhoria de performance. Você não vai conseguir trabalhar todos. Então, tenta listar ali pelo menos os 3 mais graves e trabalha esses 3, e os demais, aí a gestão vai trabalhando junto com essa pessoa no dia a dia, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Para a gente já caminhando para o final, deixa eu só voltar aqui, isso aqui é um ponto importante, explicar as consequências de não atender as expectativas, né? Uma coisa que é um erro das empresas de uma maneira geral, não deixar claro, deixar tudo muito aberto, né? Então, você, de repente, está num programa de melhoria de performance, você vai poder fazer mais 4 programas de melhoria de performance que nada vai acontecer com você. É lógico que tem que ter esse cuidado, né? Porque existe uma questão legal envolvida em programa de melhoria de performance, e demissão e tudo mais, mas a pessoa precisa ter isso claro, que olha, aqui na empresa a gente costuma ter 3 programas de melhoria de performance no máximo, 2 programas de melhoria de performance no máximo. Eu posso contar contigo, né, para que você não chegue nesse número de 3 programas de melhoria de performance, né, porque depois essa situação pode ficar um pouco mais complicada, né, enfim, a gente quer te ajudar a melhorar, de repente procurar uma outra área para você aqui dentro, entender o que faz mais sentido para você, tá? Então, precisa ficar muito claro em relação a não atender as expectativas que a gente supõe. Ter data de revisão, então, a gente realmente já está caminhando para o encerramento, mas dentro dessa jornada de programa de melhoria de performance, eu recomendo que vocês tenham vários touch points com esse vendedor. Então, se é um programa que você estipulou para 30 dias, que você tenha um touch point com essa pessoa por semana, para você ir identificando, né, no plano de ação que foi desenhado, como essa pessoa está avançando em cada uma das
etapas que foram designadas. Então, a gente vai fazendo touch points, corrigindo aquilo que pode ser melhorado, colocando novas tarefas, se for o caso. E então, pelo menos 4 touch points se você vai fazer um programa de um mês. Eu crio um programa, no programa que a gente faz, que a gente desenvolve, ele tem 2 semanas, e dentro de 2 semanas a gente faz também 3 touch points, tá? Porque quanto mais touch point, melhor que a gente vai conseguindo corrigir com mais facilidade. E para a gente encerrar, o programa de melhoria de performance, ele pode soar para o vendedor como eu estou indo para um corredor da morte, né? Eu estou a um passo de ser demitido, e não é esse o propósito. O programa de melhoria de performance, como eu disse, ele vem para ajudar as empresas a reduzir essa questão do turnover, não é para você sair demitindo todo mundo, demitindo todos os vendedores, não é essa a linha de raciocínio, mas você, como Sales Enablement, precisa ajudá-lo a passar por essa situação, gente. Às vezes é pesado, às vezes a pessoa ela entra em parafuso, mete um atestado de 15 dias, some, porque não conseguiu lidar muito bem, porque acha que vai ser demitido. E o programa de melhoria não é esse o intuito. É um intuito de realmente ajudar a pessoa a sair de um ponto que não está legal e ir para um ponto positivo. Então, incentiva essa pessoa a não ter medo de falar, a pedir ajuda, esclarecer as suas dúvidas, falar o que realmente ela sente. Ajuda essa pessoa também a assumir as responsabilidades por aquilo que ela está fazendo que não está muito legal, né? Ajuda ela a ter clareza sobre aquilo que ela não está desempenhando muito bem, a também contar com o apoio de outras pessoas do time, outras pessoas da equipe. Eu acho que isso pode ajudar muito o vendedor a passar por esse período de programa de melhoria de performance de uma forma muito mais tranquila, muito mais saudável, muito mais feliz, tá? Bom, pessoal, tentei dar, assim, uma aula de pós-graduação que a gente oferece nos nossos treinamentos da Enable em 30 minutinhos, coisa que a gente fala em, sei lá, 3 horas. Espero que vocês tenham gostado e quero me colocar à disposição a vocês que querem estruturar programas de melhoria de performance. Se tem alguma dúvida, alguma questão relacionada a Sales Enablement, podem me procurar o Anderson, procurar qualquer pessoa do time da Enable, sem compromisso mesmo. Às vezes é uma palavrinha que a gente fala, né, o que vai fazer diferença, e também convidá-los a participar da nossa comunidade. A gente tem uma comunidade que tá bem legal, tá super estruturada, né, uma plataforma própria, onde você pode entrar nessa comunidade, também postar suas dúvidas, que a gente está lá para ajudar vocês, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até uma próxima. Beijo, tchau!